neste cantinho. Hoje aqui neste cantinho, para senhoras e senhores, de mim vai um beijinho. Palmas para o Zé Queixadinha e também para o Canarinho. Portuguesa. Isto aqui é uma beleza, isto aqui é uma beleza, canto sempre deste jeito. Canto sempre deste jeito, um obrigado ao canário, então por este livro feito. Para um amigo de todos nós, para um amigo de todos nós, gente vossa e gente minha, que não saia da memória o grande Zé Queixadinha. Vai um abraço da Carminha, vai um abraço da Carminha, porque isto tudo é bom. Porque isto tudo é bom. Ó meu amigo Queixadinha, estás sempre no meu coração. Acaba-se a confusão, acaba-se a confusão. Obrigada, minha gente. Obrigada, minha gente. Um beijinho para todos vós. Um abraço ao Sr. Presidente. Este notável documento traça o perfil biográfico do nosso conterrâneo Zé Queixadinha, José da Silva Sousa. Personalidade ímpar e embaixador do nosso património cultural e material, que lamentavelmente desapareceu do mundo dos vivos a 10 de junho do ano passado. Segue-se a apresentação desta obra pelo professor Dr. Álvaro Campelo. Muito boa tarde a todos. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, Engenheiro Vítor Mendes, os Srs. Vereadores, o Presidente da Assembleia Municipal, o Augusto Canário, autor do livro, a família do Zé Queixadinha, que também está aqui presente, e todos os presentes, minhas senhoras, meus senhores, cantadores e cantadeiras. Ao me ter convidado para fazer esta apresentação, o Augusto Canário e também o Dr. Paulo Sousa foram generosos comigo porque de alguma forma deram-me a oportunidade também de estar presente nesta homenagem em dia de Feiras Novas, ao Zé Queixadinha, que é uma personagem sobre a qual eu, por obrigação neste momento, estou a fazer também um trabalho de pesquisa. E acho bem que seja uma oportunidade de já dar a conhecer algum do trabalho, aproveitando a oportunidade do próprio livro e deste livro belíssimo do Augusto Canário. Durante muito tempo, os académicos só versavam e só estudavam. Eu tenho muito pouco tempo, deram-me pouco tempo a conversar, portanto eu não vou ler o que está aqui, porque senão tínhamos meia hora de trabalho, não vale a pena, e vou tentar ser sintético. Durante muito tempo, os académicos, os universitários, estudavam só as grandes obras, os grandes homens, grandes feitos, os reis, os nobres,
grandes economistas, grandes escritores, grandes músicos, eruditos da música clássica, etc, etc. E há um tempo esta parte do século XX, um ramo da ciência que foi a antropologia, cá está o meu campo, começou a olhar para outros campos marginais. A palavra marginal não significa criminoso, nem significa um campo de pessoas que têm não crédito dentro da sociedade, mas aquilo que ficava à margem, mas que na realidade fazia parte da vida das pessoas e era muito importante. Há um autor chamado Garfinkel, que tem um método chamado etnometodologia, que diz assim: se queres saber a verdade e se queres saber o que o povo pensa e o que se passa na sociedade, dá valor àquilo que o povo diz. Ou seja, o povo fala com sentido, o povo tem muito a dizer, o povo é sábio. E isto é uma descoberta, porque durante muito tempo nós achámos que o povo era um campo da sociedade, uma parte da sociedade, o povo mais simples, ignorante, não participante, eram passivos na sociedade, e isso não é verdade. E isso não é verdade. Ora bem, a busca de uma literatura marginal, de uma literatura que não passava pelas grandes bibliotecas, começou a trazer para o espaço académico, para o mundo erudito, uma valorização extraordinária. Daí descobrimos, de facto, a qualidade e o sentido e o saber e a inteligência das pessoas que estavam à margem. Verdadeiros sábios. Verdadeiros sábios. O Augusto Canário começa a dizer, porque este livro que é um livro também de literatura do cordel, ou seja, ele quer trazer, ele também vai falar certamente isso, tem uma preocupação, para além de ser um grande cantador e de ser uma personagem hoje incontornável da defesa do cantar ao desafio, da desgarrada, deste cantar de invenção, que é imediata, não é? Desta criatividade, ao tratar de uma personagem, no cantar ao desafio, como o Zé Cachadinha, fazendo uma leitura, construindo a poesia como se fosse literatura do cordel, não é? E ele está a trazer para a nossa vida um herói. Ele fala um pequeno resumo que tem, um pequeno texto neste livro meu, e eu falo disto mesmo. A literatura do cordel era uma literatura marginal. Normalmente não se sabia quem era o autor, era um autor desconhecidos, anónimos, e que era cantada normalmente até pelos cegos. Agora bem, hoje são os cantadores ao desafio, os cegos, que ganhavam um pouco de dinheiro a vender nas esquinas das ruas, nas praças das feiras, a vender essa literatura, e as pessoas compravam-na, e ele, por duas razões. Por um lado, dava uma espécie de uma esmola ao pobre do cego, que não tinha trabalho, não tinha fonte de rendimento. Mas por outro, ia ler alguma novidade, algum acontecimento que interessava. Ou seja, como hoje muitas das pessoas vão ver a televisão, as revistas, aqueles programas que falam da vida dos outros, os escândalos políticos, os escândalos sexuais, os escândalos ligados à finança, a judiciários. Naquele tempo isso vinha na literatura do cordel. A literatura do cordel falava dessas personagens, contava essas histórias. E as pessoas estavam ávidas de ler esse tipo de literatura. Ora, o nosso herói, o herói de hoje, escrito e cantado, já foi cantado, é uma personagem também ímpar do nosso património humano, Nós aqui, o município, fez já há uns anos atrás uma compilação de uma pesquisa sobre o património de Ponte de Lima, o património linear, o património imaterial, o património histórico, o património natural e o património humano. E a decisão na altura foi só valorizar e falar das personagens que já tinham falecido, para não ser um pouco politicamente problemático, não é? Ora, o Zé Cachadinha, por na altura falávamos também, talvez também a nossa Clara Penha, algumas das personagens tão importantes para a sociedade limiana e que não são os tais heróis de gabardino, de gravata e de palco, mereceriam hoje ou no futuro ter um lugar também nesses livros de dedicação ao património. E eu trazia aqui alguns dos versos do Augusto Canário, e a partir deles eu discutiria alguma coisa. Ele começa logo por um verso que é o verso que tem a ver com quase a homenagem, que é, ele faz uma homenagem a um homem falecido. A morte não leva tudo, é essa a nossa vitória. Deixa cá a recordação quem perdura na memória. Com mais ou menos saudade, quem tem personalidade marca lugar na história.
Ou seja, é um herói que faz parte da história já. É um herói que a morte não faz esquecer. Eu sei que a família o tem no coração, eu sei que os mais próximos o têm no coração, mas homenagens como esta, o trabalho do Augusto Canário, como está a fazer, aquilo que o município de Ponte Lima irá fazer também no futuro, com a publicação de um livro sobre ele, é dar um lugar na história a uma personagem limiana que merece estar na história pela sua personalidade. E depois escreve aquilo que é uma razão de homenagem. Conhecido em todo o mundo, cantador especial, animava feiras, festas, tudo quanto era real. Foi-se o seu cantar brejeiro, foi-se o sorriso matreiro no dia de Portugal. Esta é a razão da homenagem. Um homem que morre no dia de Portugal, 10 de junho, mas é um homem conhecido em todo o mundo. É muito interessante na pesquisa que estou a fazer como é que os cantadores ao desafio se sentem acarinhados por serem conhecidos. Eu já cantei em tal sítio, eu já fui ao estrangeiro, eu já fui à festa tal, eu já fui ao teatro tal. Ou seja, por mais qualidade que as pessoas tenham e saibam que são bons cantadores, o reconhecimento, eles sabem, conhecem o reconhecimento da forma como são convidados, nomeadamente para ir ao estrangeiro. Ir ao estrangeiro é uma espécie de um doutoramento de um cantador ou de um artista popular. Eu fui ao estrangeiro e isso dá-lhe um estatuto e dá-lhe uma prova de que é alguém que tem já um mundo a admirá-lo e a conhecê-lo. Feiras e festas, né? Arraiais, brejeiro, olhar matreiro, sorriso matreiro. Olhámos para ali e, se bem que ele ali não está muito como... É o José Cachadinho, mas não está com aquele sorriso que nós conhecíamos e que era bem mais matreiro. Se bem que está muito bem, muito belo, muito bonito ali naquele desenho, mas o sorriso só no momento em que nós o apanhávamos. Lógico que fala aqui do berço, fala do pai, fala da mãe, Maria Virgínia, do pai Joaquim, fala da raça de cantadores que é esta família dos Cachadinhas, fala do carácter brincalhão, sempre muito irreverente, aonde quer que chegasse fazia sempre bem presente. O nosso Zé Cachadinha bebia a sua pinguinha e alegrava toda a gente. Cá está um dos elementos que a gente pode... O que é o herói? O que é o sábio? O sábio é o puro. O sábio e o herói é aquele que não tem nenhuma falta. O sábio é aquele que está a ser celebrado porque é incorruptível. Não. O sábio é aquele que ultrapassa isso tudo. O sábio e o herói é aquele que, apesar das pequenas coisas, ou por causa dessas coisas, ainda há pouco falava aqui uma tasca aqui do Ponte Lima, falávamos a conversar sobre o Zé Cachadinha, e quando ele atingiu o apogeu da sua genialidade, era quando de facto já estava motivado, não é? Motivado pelo ambiente, pelo próprio convívio, pela própria boa tigela de vinho, pelo próprio bacalhau frito, não salgado, não é? Sem sal, e que o animava, não é? Portanto, não queremos querer uma personagem pura, uma personagem sem porque uns podem dizer, dizíamos, hoje vamos cantar ao desafio, falava com o Augusto, uma missa a cantar ao desafio, mas vai estar lá o Zé Cachadinha, e o Zé Cachadinha diz umas coisas assim um bocado problemáticas, talvez não seja um personagem séria para estar numa missa cantada ao desafio. Cá está este erro de avaliação que nós pensamos, o que é sério, o que é que não é sério, o que é a autenticidade de uma pessoa que de facto, mesmo, muitas pessoas me disseram, na pesquisa que estou a fazer, o Zé Cachadinha sempre foi um homem respeitoso. Sempre foi um homem respeitoso. E isso é muito importante. É um homem que é brejeiro, de alguma forma, mas que sempre respeitou as pessoas. E que sabia medir até onde podia ir. Isso é muita polêmica, isso é muita sabedoria, isso é muita inteligência. Há pessoas que não sabem de onde podem ir. Ultrapassam certos limites. O povo não. O povo sabe os limites. E o povo sabe quando deve ir, até onde deve ir, e quando deve ferir, e ao mesmo tempo depois perdoar e curar. Contavam-me que muitas vezes eu assistia muitas vezes a cantar, mas nesta pesquisa que ele por vezes, quando sentia que o seu adversário ficou demasiado ferido, ele tentava nas quadras seguintes trazê-lo, amainar um pouco aquilo que tinha dito antes para que ele não se sentisse humilhado. Isto é uma pessoa de uma generosidade, de um coração extraordinário, não é? E que mostra a honra e a personalidade daquele que hoje homenageamos aqui no livro do Augusto Canário. Um estilo inconfundível quando se apresentava, a voz rouca, a concertina, que ao seu jeito bem tocava, de uma forma tão pragmática, fazia arte da prática e toda a gente encantava. É outro dos dados, é lógico que o Augusto Canário conhecia muito bem, mas todas as pessoas que tenho entrevistado falavam nisto. Ele tinha um estilo inconfundível. É Zé Cachadinha, é Zé Cachadinha.
Pode dizer, há melhores, há piores, assim, como aquele, não há. E isso é uma coisa extraordinária. De facto, é aquilo que diz aqui o Augusto, que é um estilo inconfundível. Um estilo inconfundível. E, lógico, ele fala de várias quadras, várias estrofes e vários versos em que conta o carisma dele, em que fala dos seus atrevimentos, em que ele fala eu acho muito interessante. Eu não tive essa oportunidade de vê-la cantar com o pai, eu nunca vi, só muito mais tarde é que eu também pude estar neste terreno, trabalho de campo, nunca ouvi o Zeca Chadinha, a não ser as gravações que me facilitou o António, né, as gravações, mas ao vivo nunca vi. Mas o interessante é que era um pai e um filho, e a questão das idades, e a questão da sexualidade, e a questão do desafiar a autoridade, e como é que um pai e um filho jogam com isso, e entram naquilo que é verdadeiramente os elementos da nossa cultura. Né? Aquilo que nós, na nossa cultura, na nossa maneira de viver em família, nos valores da nossa sociedade, e eles questionam nesse diálogo e nesse cantar ao desafio. O repentismo, é um repentismo, mas também um repentismo que está estruturado em todo um saber acumulado daquilo que é bem conhecido da sociedade onde viviam. Portanto, o que sai, as provocações do cantar de pai e filho é, de alguma forma, trazer para o terreiro a cultura vivida das pessoas. O seu lugar de preferência, o seu palco principal, era a famosa tasquinha onde o povo, em geral, fazia da desgarrada aquela hora sagrada que havia no arraial. Este é outro dos elementos fundamentais que o Augusto traz e que está também a evidenciar-se na minha pesquisa. O cantar ao desafio é um cantar de tasca, de terreiro, de feira, de festa. É impossível. Nós podemos trazer aqui ao palco, podemos até fazer uma publicação e editar um disco, um CD, mas quem quiser de facto perceber o que é cantar ao desafio, quem quiser entrar na alma do cantar ao desafio, tem que estar no meio do povo, no meio daquela multidão e ver os rostos, ver os outros gestos, porque o cantar ao desafio não é só a voz, não é só o que se diz, é a posição do corpo, é o olhar, é as sugestões com que eu estou a provocar. E é um enlevo de viver num espaço que é esse espaço que faz a própria criatividade. Eu já vi muitos cantores ao desafio que dentro do terreiro, dentro do momento de grande acolhimento e de apoio pelas pessoas, têm uma capacidade criativa extraordinária e quando são provocados para um palco, não têm essa criatividade e ficam sem... parece que estão nus. Para que estão nus. De facto, a assembleia, o estar junto, os convivas da tasca, os convivas do terreiro, os participantes da festa, o cantar ao desafio, a desgarrada, é um elemento integrante da festa. E só acontece na sua plenitude quando é vivido dentro da festa. E isto é um dos elementos que eu acho que também o Augusto aqui traz e que é fundamental entender. Fala aqui também das cantadeiras, do respeito que ele tinha pelas cantadeiras. Muitos dos testemunhos que eu recolhi também falam disso. Impossível de escrever sem o risco de falhar as terras por onde andou espalhando o seu cantar, deixando em cada memória um bocadinho de história que jamais se há de apagar. Eu não vou continuar porque sei que tenho um limite, já passei o meu limite, mas é esta impossível de descrever. O Augusto faz uma homenagem a um dos maiores cantadores que ficaram na história do cantar ao desafio, ficaram da história da cultura limiana, do povo, ficaram da história da nossa etnografia local, ficaram na história da nossa etnologia musical. Eu gostaria muito que nas próximas edições do dicionário da música portuguesa já houvesse uma entrada para o Zeca Chadinha, que ainda não há, e eu já falei com a investigadora da Universidade Nova de Lisboa, que eu faço, se for preciso, para a próxima edição da Enciclopédia da Música Portuguesa, que haja uma entrada para o Zeca Chadinha, uma entrada, porque é uma personagem incontornável da história dos cantares ao desafio e, de facto, deixa uma memória, estamos aqui por causa dessa memória. Eu sei que o Augusto Canário irá fazer mais livros deste, ele vai falar sobre isso, mas começar por este, dou-lhes parabéns, porque, de facto, começa logo pelo rei, né, do cantar ao desafio e por aquele que é inimitável e que suscita em todos nós
eruditos, académicos, gente mais simples, uma paixão e um querer perceber e um querer partilhar que ficará e que é inconfundível com a história do próprio povo. O saber aquilo que ele falava é aquilo que depois os eruditos falam de uma forma muito mais complicada. Ele falou de uma forma muito mais simples, tocando nos valores essenciais. E quem o ouvia, entendia. Obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. É muito mais fácil cantar que falar, mas a hora é para pouco. As minhas primeiras palavras vão naturalmente para a memória do nosso amigo, do nosso familiar, da família que está aqui, Zé Caixarinha. Uma palavra para a família e muito obrigado por esta oportunidade. Uma saudação muito especial para a excelentíssima Câmara Municipal de Ponte Lima, na pessoa do Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado também ao Sr. Dr. Paulo Sousa pelo todo o apoio que fez a ligação para a edição deste livro. Muito obrigado ao professor Dr. Álvaro Campelo pelas palavras que me dedicou e pela forma sutil e muito inteligente como leu, que muitas vezes se calhar eu nem li quando escrevi, e é assim, é para isso que servem as obras escritas. Obrigado a todos quantos cá estão presentes, poderam gastar um pouquinho desta tarde, que seria de barulho, de festa, de alegria, as nossas queridas Feiras Novas. E há duas pessoas que sei que estão na plateia, que eu gostaria de saudar muito particularmente. Um fotógrafo que retrata como muito pouca gente as nossas memórias, o Sr. Amando Vieira, também o Sr. Barroso, que veio do Porto, também faz umas fotografias fantásticas, e um dos mentores do cordel em Portugal, um dos homens mais conhecedores do cordel em Portugal, dos cantores ao desafio em Portugal, que é o Dr. António de Abreu Freire, que veio de propósito da Mortosa. Sr. Doutor, seja bem-vindo, e obrigado a todos os cantadores e cantadeiras e toda a gente que gosta desta atividade. Este projeto de escrever sobre o Zé Caixarinha foi pensado ainda num tempo que ele estava vivo, que ele estava connosco. Conversei com ele algumas vezes sobre esta ideia, para falarmos. Esta ideia radica na minha vontade de há muitos anos de escrever sobre os grandes cantadores e as grandes cantadeiras, quando digo grandes, e os maiores em termos de idade, até porque alguns já partiram também, não só cantadores ao desafio, mas cantores populares, qual seja o nosso saudoso Vilarinho de Covas, qual seja não cantador, mas cantor nosso Kim Barreiros, que é um homem por quem temos de ter um imenso respeito, mas alguns cantadores que já não cantam, estando ainda vivos entre nós, cantadores e cantadeiras. Para quê? Para que a memória perdure para além da memória que temos cada um. Isto é, se nós registarmos com aquilo que temos ao nosso alcance, os livros, os vídeos, as fotografias, hoje em formatos digitais, portanto, temos uma imensidão de formas de registar, por certo que este cantar não vai ser só como foi até a determinado momento, que era transmitido oralmente, verbalmente. As pessoas iam à festa e quando regressavam da festa levavam na memória coisas que ouviam, que depois se iam transmitindo. Era assim a transmissão oral, mas penso que estamos num tempo em que é preciso registar, guardar, estudar e servir-nos destes grandes mestres e destas grandes mestras que foram na cantoria, do cantar de improviso, para termos no futuro exemplo, para termos no futuro memória, para termos história, para sabermos do que é que fomos e somos feitos neste mundo em que hoje vivemos num ambiente de Instagram, já nem sequer é Facebook, é de Instagram. Quanto mais curtas forem as mensagens e mais rápidas de ler e de ver, mais depressa as esquecemos e, portanto, há que fazer este registro. Esta foi uma das ideias que esteve na base, digamos assim, da escrita deste livro. Só queria fazer uma pequena retificação. O primeiro cordel que eu escrevi foi o meu próprio, portanto, muito mais elaborado naturalmente, porque representou 60 anos da minha vida. Foi apresentado no Facebook, porque não podia ser de outra maneira, no dia 7 de Abril, o dia em que completei 60 anos,
Portanto, onde escrevi basicamente aquilo que me apeteceu sobre a minha pessoa, sobre o meu percurso, sobre as minhas passagens, também muito por Ponte Lima, tem muitas referências aqui ao Conselho de Ponte Lima. O do Zé Caixadinha foi o segundo, porque me apanhou num momento de muita emoção com o desaparecimento, com o seu desaparecimento. Eu recebi a notícia muito de manhã cedo, do dia 10 de junho, quando nos perguntou onde é que estavas quando aconteceu isto ou aquilo, quando foi 25 de abril, quando eu sei exatamente onde estava quando recebi o telefonema do seu sobrinho, do Pedro, a contar-me, entre lágrimas, a notícia. E, pronto, como tinha outros em mãos e estão em andamento, eu decidi, achei que era o momento, vou começar por aqui. Demorou mais do que eu contava, porque a vida não é como a gente quer, é como a gente pode. E o livro aqui está. O que é que ele fala? Coisas muito simples, porque a literatura de cordel é uma linguagem simples. Aliás, fui advertido, e muito bem, pelo professor Abel Freire, num outro texto que fui escrevendo, que tenho cuidado com as palavras que ponho, porque a literatura de cordel não é para pôr palavras caras. Atenção que a linguagem simples não é menos valiosa. Aliás, eu acho que para mim, se eu vos falar de um nome, um homem que dizia, e alguém escreveu por ele porque ele não sabia escrever, António Aleixo, deixou neste livro que vos deixo coisas, desculpem o termo, brutais do ponto de vista da atualidade, do ponto de vista da justiça social, do ponto de vista da moral, do ponto de vista do humanismo, do ponto de vista político, como muito poucos e com palavras extremamente simples. Ora, não podemos utilizar palavras que requeiram uma consulta no dicionário e tudo isso, portanto, de uma forma simples, objetiva, que as pessoas, quando leiam, entendam claramente o que lá está. Para além da forma de o expressar, tentei expressar aquilo que me ia na alma, aquilo que eu conhecia, aquilo que eu convivi do nosso querido Zé Caixadinha. Tive o privilégio, posso dizer assim, de ter cantado com o seu pai, com o Sr. Joaquim, no São João d'Arga. Tive o privilégio de os ouvir cantar os dois muito pouco, nomeadamente aqui na Vila, Ponte Lima, aqui na antiga Câmara, do lado de cá da Câmara, ainda numa atuação com o grupo Cantares de Minho, muitos saberão que pertenci durante 25 anos, que durou ao grupo Cantares de Minho. Muito pouco, foram muito poucas as vezes, o Sr. Joaquim era já um homem de bastante idade, mas tive esse privilégio, esse gosto, esse gozo pessoal, e foi isso que eu tentei transmitir. Daí que eu tenha posto no livro algumas transcrições de coisas que eu me lembrava de ouvir e de gravações que me foram facultadas antigas, algumas tenho, mas outras não tinha, e eu tinha todos os motivos para não poder ver o Zé Caixadinha na minha frente. Vocês vão ler aí, a primeira vez que eu me lembro de ver o Zé Caixadinha, eu tinha já uns 25 anos, foi no Barrio, num domingo à tarde, que nós viemos cantar com o Cantares de Minho, e o Zé, bastante animado, homem, você volta-se a fugir para aí abaixo e não abre mais a boca e não diga a ninguém que é cantador. Este sim, ou outro, já nem posso saber quem é. E não abre mais essa boca que você não é cantador para reais. Depois eu disse, claro, ó Zé, pois não serei, mas a próxima vez que eu me encontro contigo, eu já te direi 2 ou 3 e depois logo vemos quem é cantador. Claro que eu entendi o momento, ele estava ali ao lado da terra dele, não foi no Barrio, foi em Labrujó, peço desculpa. Portanto, era do Barrio, estávamos ali na festa com os amigos e tal. Aquele sorriso carninho, que é um sorriso que o marcava. Não podíamos ter aqui o sorriso do Zé Caixadinha, porque o sorriso do Zé Caixadinha existia na hora de preparar a estrofe que vinha a seguir para arrear, desculpem o termo, no adversário e no adversário. Portanto, era um sorriso de palco, de cantador, daquele matreiro que o caracterizava e como muito pouca gente sabe fazer, ou não faz. E, portanto, o Zé disse-me aquelas palavras. No encontro a seguir já a coisa foi diferente. Já cantei com ele, foi muito agradável, já me queria encostar uma concertina que ele tinha com mais de 300 anos, e coisas muito divertidas que estão aqui escritas, eu não vou dizer tudo, senão depois não tem graça. Não deixo de dizer um momento muito interessante que foi a participação no centenário da Senhora do Sameiro, que realmente o clero não queria que o Zé Caixadinha participasse, porque era tido como o pior dos cantadores, o mais mal criado dos cantadores. E o organizador do evento, o professor Zé Machado de Braga, fez ver que não só não era verdade, como era injusto
E ele ia estar à altura. E foi o próprio Cónigo Melo que lhe deu os parabéns, que todos assistimos, que lhe deu os parabéns, não só por se ter portado bem, mas principalmente por aquilo que disse, porque o que disse foi muito bem dito e bem cantado. Portanto, são histórias que fazem parte da minha vivência que tive com o Zé, são histórias que fazem parte da minha própria existência como cantador, com muito orgulho ostento este nome, e portanto aquilo que aqui se encontra neste livro são umas 170 ou 180 estrofes sétimas que retratam, ou que revelam, para além da componente familiar, que eu tive o cuidado de questionar a família direta, nomeadamente através do Gelo, Paulo, não sei se está alguns por aqui, se alguma coisa falhar, peço imensa desculpa, mas nunca ninguém escreveu, que eu saiba, um livro completo. Um livro é sempre uma perspectiva de um autor, ou de vários, é sempre uma perspectiva de uma pessoa sobre determinado assunto, neste caso, sobre o que foi o Zé Queixadinha Cantador, mas com certeza será um subsídio, uma visão a juntar a outras, e é desse conjunto de visões que se constrói a tal imagem que já tínhamos e que passaremos a ter registada de um homem que foi realmente uma figura ímpar, que pertenceu a uma família de cantadores que teve início há muitos anos e que vai ter continuidade, vai ter seguidores, vai ter sobrinhos, vai ter, infelizmente, alguns desapareceram muito precocemente e vai ter outros mais pequenitos, que eu sei que vai, onde aparecer alguns queixadinhas novos que vão ser cantadores e que vão continuar a falar de Ponte de Lima e da nossa tradição do cantar ao desafio, do cantar de improviso, dentro de um padrão popular, brejeiro, mas também necessário para a preservação desta tradição que tanto queremos. Encerra-se isto num conjunto de outros livros que hão de sair a devido tempo de outras personalidades, que farão parte também, por vontade de mim e muita gente que eu conheço, que queremos fazer dos cantares ao desafio uma atividade cultural popular, não é mais do que isso, uma atividade cultural, musical, popular, tradicional, adaptada a cada tempo, porque nós não podemos, o tempo das rodas já passou, o tempo dos carros com rodas de ferro e de madeira já passou, agora é pneus, agora, então, aqui nos cantares e nas tradições é a mesma coisa, mas que temos que ter estas marcas, temos que ter estes registros, temos que ter esta história que é feita todos os dias, que desaparece um cantador e que aparece outro. Tivemos aqui no palco um jovem cantador, é sinal que no Conselho de Ponte de Lima os cantadores estão a continuar a arte dos seus maiores. E assim é, com projetos que a Câmara de Ponte de Lima apoia, acima ao Toninho também, e estamos a dar andamento a esse trabalho porque amamos, porque estimamos, porque gostamos dos cantares ao desafio e muito de quem nos canta. Gostemos mais deste ou daquele, não há um cantador que cante sozinho, tem de ter outros para podermos avaliar. Obrigado por me terem escutado, obrigado por me darem esta oportunidade de apresentar este trabalho e obrigado principalmente mais uma vez à família do Zé Queixadinha, saibamos todos ser merecedores e respeitadores da sua memória. Agora, porque é muito mais fácil cantar, queria convidar o homem que é testemunha do que eu contei da história de Zé Queixadinha. Ao homem, bote-se a fugir, você não abre mais a boca no dia que é cantador, este sim, este vai dar cantador. Virá andando a cantar. Numa tarde tão quentinha, a todos quero saudar. Numa tarde tão quentinha, é um regalo cantar. Numa sala vermelhinha, palminhas de mãos no ar, para o grande Zé Queixadinha.
deixo de dizer que o grande Zé Queixadinha, que se ele estivesse aqui, com a sede que ele tinha, eu posso vos garantir que é igual à minha. Não havia garrafa d'água, já ia uma malguinha. Em primeiro lugar, a família do Zé Queixadinha, que, aliás, o motivo que estamos aqui
Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os Srs. Vereadores, o Sr. Presidente da Direção da Associação Conselho das Feiras Novas, mais elementos dos órgãos sociais, o autor desta obra, o Augusto Canário, que é um dos grandes cantadores do Alto Minho, e que é também um grande amigo do Ponte Lima, e também o Dr. Álvaro Campelo, um limiano e alguém que consegue, de uma forma simples, tal como faz o Augusto Canário, de interpretar a essência do nosso povo e, no caso, do Zé Cachadinho. Naturalmente que o nosso desejo hoje era estarmos a comemorar as Feiras Novas de uma outra forma. Não é possível, mas felizmente que houve uma feliz coincidência de o Augusto Canário querer apresentar este livro em Ponte Lima e, naturalmente, o município de Ponte Lima, como não poderia deixar de ser, se associou, e esta passa a ser, com muito orgulho para nós, mas naturalmente com muito orgulho também para o Augusto Canário, uma edição municipal dedicada ao Zé Cachadinha, um cantador do povo, eu acrescentaria, um cantador do povo e para o povo. Que é, aliás, a essência das Feiras Novas. Esta grande romaria do Alto Minho, do país, para nós, naturalmente, que é melhor, mas há uma coisa que nós temos a certeza, é de que esta, tal como o Zé Cachadinha, é uma romaria, como nós temos dito também várias vezes, feitas pelo povo e para o povo, como o Zé Cachadinha, porque é esta espontaneidade, esta forma e esta alma de ser limiano que faz com que as festas do Concelho de Ponte Lima sejam realmente únicas. E por isso estamos hoje aqui a homenagear seguramente para o povo.
vez. Com amor e com carinho, nasci em Arcos de Valdevez. Com amor e com carinho. Com amor e com carinho, agora sou indiana, adoro este cantinho. Quero mandar um abraço para o meu amigo preguinho. Deixa a vida percorrer e também para o canarinho. Deixa a vida percorrer. Deixa a vida percorrer entre o Delfim dos Arcos. Tenho tanto que dizer. E o Zé Caixadinha que não se podem esquecer. Eu fiquei a perceber, siga a roda e desanda. Também peço umas palmas para o Cândido Miranda. De São Martinho da Gandra foi onde eu escolhi viver. Em São Martinho da Gandra. Em São Martinho da Gandra. E como o nosso dizer, vamos fazer propaganda. Vamos fazer propaganda a este amigo autor. Mas também não posso esquecer o Daniel Tocador. Por ele temos amor, que também é limiano. Que também é limiano. E estes cantadores cantam do sagrado ao profano. Obrigado ao canário, já lhe disse uma vez mais. Obrigado, vou contar. Ainda bem que fez o livro e na memória há de perdurar. Na memória há de perdurar. É um livro, não é contrário. Também um dia hão de fazer um livro ao Augusto Canário. Sejas um bom adversário, sejas um bom adversário, é cantar a desgarrada. É cantar a desgarrada, para que este povo veja a festa animada. Um beijinho para a doutora Ana Machado, um beijinho para a doutora Ana Machado, que assim é paio na lama. Ainda vou dar um mais docinho para a nossa primeira dama. Também para quem está presente, também para ti, Daniela, e também para quem está presente. Também para quem está presente, assim me vou despedir, sorrindo e bem contente. Se os meus braços a chegassem, abraçava toda